Olá, meus prezadinhos. Pedro Omar, enfermeiro especialista em cardiologia. Você sabe o que é choque? Olha, não tem absolutamente nada a ver com choque elétrico, hein, prezado? Choque é um dos temas mais abordados em provas de concurso, provas de admissão em hospital. Choque, prezadinho. Choque é importante pra caramba. Você fica comigo até o final desse vídeo, que nós vamos falar sobre os tipos de choque. De certo que você já ouviu falar lá do choque relacionado à infecção, que é o choque séptico, vou falar dele aqui. Você já ouviu falar do choque anafilático ou não? Aquele relacionado a uma alergia exacerbada, choque anafilático. Vou falar de todos os tipos de choque aqui para você. Fica até o final do vídeo. Prezadinho, primeiro ponto a gente saber o que é choque. O que é choque? E aí eu vou definir para você, tem várias definições de vários livros. Vou definir para você com duas palavras. Preste atenção nelas. Choque é hipoperfusão tecidual. Nossa, arrebentamos. Choque é hipoperfusão tecidual. O que é hipo? Isso é hipo. Hipo é baixo. Perfusão. Perfusão é o quê? É o sangue chegar oxigenado. O sangue está chegando oxigenado. Tá certo? Isso é perfusão. Hipoperfusão quer dizer o quê? Tem pouco sangue oxigenado chegando. Chegando onde? Nos tecidos. Hipoperfusão tecidual. Que tecido? No cérebro, nos rins, no fígado. É uma hipoperfusão tecidual do organismo, dos tecidos como um todo. Ficou claro o que é choque? É um mau estado que o cara tá ali, ó, com uma hipoperfusão tecidual. Muito bem, então vamos ver quais são os mecanismos que levam a essa hipoperfusão tecidual. Belezation? O principal choque, prezadinhos, o principal tipo de choque é o choque hipovolêmico. É o que mais acontece disparado. Você tem que saber do choque hipovolêmico. Mas eu quero começar com você. Vou começar com o que eu mais gosto, né? Eu vou começar com o choque de Gênese. Gênese. O que é Gênese? Da Bíblia, prezadinho. Gênese é a origem, não é? Eu quero começar com o choque cardiogênico. O que é o choque cardiogênico? Já diz o nome, prezadinhos. A origem é o quê? No coração. Então, o choque cardiogênico, ele é caracterizado por uma falha na bomba. Você tem uma falha no bombeamento cardíaco. Prezadinho, a bomba, o coração, tá fraco, tá fraco. E qual é a causa? Por que o coração tá fraco? Você tem algumas. Então, por exemplo, você pega aqui, ó, olha lá, o choque cardiogênico, ele pode ser originado, por exemplo, por um infarto. O cara tem lá, deixa eu colocar uma imagem aqui para vocês, o cara tem lá um infarto agudo do miocárdio. Então, você imagina um coração, aí o cara tem um infarto, necrose ali, 30% do ventrículo esquerdo, 40% do ventrículo esquerdo necrosado devido a esse infarto. Como é que vai ficar a bomba? Fraquinha. Uma bomba fraca, como é que ela vai mandar o sangue para os tecidos? Você concorda que uma bomba fraca vai gerar uma hipoperfusão tecidual? Ou seja, choque. Então você tem choque cardiogênico. A bomba está fraca. A principal causa é o infarto. Então você pensa lá, o cara necrosou o coração, a bomba não funciona, tá certo? Gera o choque, hipoperfusão tecidual. No entanto, você tem outras causas. O cara que tem uma ICC, que é insuficiência, olha o nome, insuficiência cardíaca congestiva, que é o ICC, pode gerar um choque. Arritmias, rejeição de transplante, as miocardiopatias. Você tem várias causas de choque cardiogênico. Você entendeu qual que é o choque cardiogênico? Belezation? Muito bem. O segundo tipo de choque que eu quero falar é o choque hipovolêmico. Eu vou falar do hipovolêmico e depois eu vou falar de um que as pessoas confundem com o cardiogênico. Ai, 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 vamos nessa, vamos lá. Hipovolêmico, esse é fácil, né, prezadinho? Se você pegou esse conceito de choque é hipoperfusão tecidual, não está chegando oxigênio nos tecidos, você já pegou? O que é hipovolêmico? O cara perdeu sangue, por exemplo. Imagina uma pessoa, o cara tem 5 litros de sangue. 5 litros de sangue. Sei lá o que aconteceu. Ele chegou no pronto-socorro, ele tomou ali, brigou com a mulher, tomou-lhe uma garfada na jugular. Ai, caramba. Prezadinho, o cara perdeu 2 litros de sangue. 2,5 litros.
O cara perdeu 30%, 40% do seu volume sanguíneo. Prezadinho, se não tem sangue, se não tem hemácia, como é que vai chegar oxigênio nos tecidos? Vai gerar o quê? Uma hipoperfusão tecidual. Devido ao quê? Devido a uma baixa na volemia. Choque hipovolêmico, simples assim. Belezation? Estou destacando aqui para vocês o mais fácil. Depois eu vou fazer uma aula específica sobre cada tipo de choque. Ok? Cada um. Aqui é só para você saber os tipos. Agora os cuidados de enfermagem, os tratamentos. Eu vou falar de cada tipo de choque. Belezation? Então vamos lá. Aqui eu estou te falando do choque hipovolêmico mais comum, que é o hemorrágico. Perdeu sangue, né? Perdeu volume. Tá? Então é muito óbvio, muito tranquilo esse raciocínio. Não chega oxigênio nos tecidos. Choque hipovolêmico. Agora, pensa comigo um idoso com quadro de diarreia, e aí esse cara desidrata, meu prezadinho, e ele perde volume. Ele pode entrar em choque hipovolêmico por desidratação. Um bebezinho, tá certo? Pode entrar em choque hipovolêmico sem hemorragia. Choque hipovolêmico por desidratação. Belezation? Tem um outro tipo de choque hipovolêmico que a gente fala assim, sequestro de líquido. Choque hipovolêmico por sequestro de líquido. O que é isso, sequestro de líquido, prezadinho? O líquido está no lugar errado, prezado. O líquido está no lugar errado. Como assim? Como assim? Deixa eu te explicar. Nós temos o espaço chamado intravascular. O que é intravascular? Dentro do vaso. É ali que tem que estar a nossa volemia. O nosso sangue, não é isso? O nosso volume, o nosso plasma está dentro do vaso. Então, quando acontece desse líquido que está intravascular, ele sai do intravascular e vem para o extravascular, para o espaço chamado entre as células, entendeu, prezadinho? O líquido está no lugar errado, o líquido ficou entre as células. O que é um edema? Se você respondeu edema é inchaço, a definição é muito pobre, prezadinho. Edema é extravasamento de líquido do intravascular para o espaço intersticial, que é entre as células. Certo, prezadinho? Pensa aqui, ó, se meu braço está edemaciado, o que acontece? Quando eu afundo o dedo aqui, né? Não fica aquele buraco? Tem um nome, mas não vou nem falar agora. Não fica aquele buraco. O que é isso? É líquido. O líquido está onde? Entre as células. Ele tinha que estar onde? Dentro do vaso. Então você imagina um cara em anasarca, aquele edema generalizado, prezadinho, um cara com uma pancreatite aguda. Então ele tem muito líquido entre as células, tá certo? Sequestro de líquidos. Faz choque hipovolêmico sem hemorragia. Pegou, meu prezadinho? Muito bem. Então choque hipovolêmico por hemorragia, tá certo? Por sequestro de líquidos e por desidratação, tá certo? Tudo isso vai gerar o quê? Uma hipoperfusão tecidual. Muito bem. Vamos lá. Essa aula é um pouquinho mais longa, né? Mas presta atenção, vamos passo a passo entender os tipos de choque. É muito importante para a sua formação, prezado. Choque cardiogênico, choque hipovolêmico. Agora tem um que eu vou te contar, que as pessoas confundem. Se cai em concurso, nego erra, prezado. As pessoas confundem com choque cardiogênico, mas não é. É o choque chamado obstrutivo. O que é o choque obstrutivo? O nome já diz. Você tem uma obstrução mecânica ao bombeamento. Então, por exemplo, tem um quadro chamado tamponamento cardíaco. O que é isso? Tamponamento? Lembra lá do pericárdio? O pericárdio é aquela membrana, não é isso? Que reveste o coração. Tá? Uma dupla membrana que reveste o coração. Faz ali o saco pericárdico. Saco pericárdico. Olha nessa imagem. Pode acumular líquido, prezadinho. Líquido ali no saco pericárdico. Aí o coração fica o quê? Tampado, obstruído. Não é que a falha na bomba. O miocárdio tá bom, o músculo tá bom. Mas por que ele não consegue contrair? Porque ele está obstruído. Quer ver uma outra causa de choque obstrutivo? O próprio pneumotórax. Sabe o que é o pneumotórax? Quando entra ar, imagina uma perfuração, o cara foi um ferimento por arma branca. Tomou-lhe uma facada, prezadinho. Ferimento por arma branca. Entra ar no tórax. O que acontece? Esse ar que entrou no tórax, ele impede
mecanicamente ali que o coração consiga fazer a sua expansão, sua diástole. O coração não consegue bater porque ele está obstruído. O que é isso? Choque obstrutivo. Certo, prezadinhos? A própria embolia pulmonar, já ouvi falar, né? O TEP, tromboembolismo pulmonar, depois eu vou explicar separadamente. Agora é só um catálogo geral para você entender os tipos de choque. Embolia pulmonar. O cara tem um êmbolo lá no pulmão, que esse êmbolo não deixa, ele está tampando ali, está obstruindo a circulação, ok? Então, você tem um déficit ali na circulação por causa de uma obstrução. Choque o quê? Obstrutivo. Resumindo para você, o choque obstrutivo ele pode ser causado por tamponamento cardíaco, tá certo? Tamponamento cardíaco, ele pode ser causado por pneumotórax, ar no tórax, belezation? E pode ser causado por embolia pulmonar, tromboembolia pulmonar, ok? Esse é o choque obstrutivo. Quantos tipos de choque nós vimos até agora, prezadinho? Quantos? 3, né? Choque cardiogênico, choque hipovolêmico e choque obstrutivo. Todos gerando o quê? Hipoperfusão tecidual. Muito bem. Agora, vamos para um outro tipo de choque. Aqui eu vou resumir para você, prezadinho. Lembrando, tem aula específica de cada um desses. É o choque distributivo. Quando falar distributivo, você já vai pensar no nome. Distribuição. Distribuição. O que tem de distribuição? Prezadinho, aqui o sangue fica mal distribuído. Por quê? Devido a uma vasodilatação. Vasoplegia. Vasodilatação. Choque distributivo, você lembra de vasodilatação. Belezation? Então o que acontece? Você imagina os vasos todos dilatados, prezadinhos. No corpo inteiro. Vai muito sangue para a periferia. Entendeu? Vai muito sangue para os capilares, para os lugares errados, prezadinho. Então você tem uma vasodilatação. E esse sangue mal distribuído, falta sangue no cérebro, falta sangue no coração. Belezation? A pressão abaixa, não adianta dar volume, que ele não recupera a pressão. É o choque distributivo. Você tem uma vasodilatação. Agora preste atenção no que eu vou te resumir aqui, prezado. Veja só, quando o cara tem um choque séptico, séptico é aquele choque relacionado à infecção. Ela tem uma baita de uma infecção, ele entra no quadro de sepse, o quadro de SIRS, sepse, resumindo para você, é um quadro infeccioso. E aí, devido a essa infecção, o que acontece? Vasodilatação. Ele entra no choque distributivo. Certo, prezadinhos? O choque distributivo, que tem essa vasodilatação, você tem 3 tipos de choque distributivo. Prezadinho, tanto o choque séptico, tanto o choque anafilático, tanto o choque neurogênico, eles causam o quê? Vasodilatação. De novo, choque séptico, o choque neurogênico e o choque anafilático, eles causam vasodilatação. Então, esses 3 tipos de choque, eles entram na mesma categoria, que é o distributivo. Então, eu posso falar assim para você, quais são os tipos de choque distributivo? Séptico, neurogênico e anafilático. Belezation? O séptico relacionado à infecção, o anafilático, aquela alergia, né? Aquela alergia exacerbada, tá? Choque anafilático. E o neurogênico, né? A gênese é no sistema nervoso. Geralmente aqui é o quê? Trauma raquimedular, tá certo? Então, séptico, neurogênico e anafilático fazem o quê? Vasodilatação. São o quê? Todos eles estão no grupo do choque distributivo. Beleza, meu prezadinho? Se liga aí que agora é a hora da revisão. Nós vimos lá, o que é choque? Hipoperfusão tecidual, não chega oxigênio nos tecidos. Quais são os mecanismos? Cardiogênico, falha na bomba. Belezation? Hipovolêmico, uma baixa volemia, pouco sangue, pouco volume, não chega oxigênio nos tecidos. Cardiogênico e hipovolêmico. Aí vem o obstrutivo, é uma obstrução mecânica ao fluxo sanguíneo, tá certo? TEP, pneumotórax hipertensivo, pneumotórax, ok? E o tamponamento cardíaco. Então, dentro do choque obstrutivo.
Cardiogênico, hipovolêmico, obstrutivo. Aí vem o distributivo. O distributivo é o quê? Vasodilatação. Quais são os tipos de choque distributivo? Vem comigo. Séptico, neurogênico e anafilático. Meu prezadinho. Pancadaria. Assiste essa aula 1, 2 vezes. Aqui você aprendeu os tipos de choque. Agora, tratamentos, condutas de enfermagem, as particularidades de cada um eu vou falar especificamente em cada aula, de cada um desses choques. Muito louco, né, prezadinho? Muito bem, vamos que vamos, tamo junto. Qualquer coisa me pergunta. Até a próxima aula. Te agradeço pela atenção e um forte abraço, meu prezado.